A paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo a esse vídeo. Hoje temos o culto intitulado Culto de Missões, né? Deus tem uma palavra que vai falar fortemente aos nossos corações. A você que já está há um tempo no Evangelho, você que de repente ouviu pouco a palavra de Deus ou nunca ouviu, preste bem atenção naquilo que Deus tem para falar conosco neste período que estaremos passando junto aqui. Acredito que será um momento onde Deus vai falar através do seu Santo Espírito de maneira muito abençoadora. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Por isso digo, vivam em espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Aqui abro um parênteses para nós meditarmos um pouco sobre o idolatria e feitiçaria. Porque muitas pessoas podem pensar que idolatria está referindo só à imagem, aquilo que nós ali nos ajoelhamos, ou oramos pedindo para uma imagem. Mas nós vamos ver que não é só isso. E feitiçaria não é só você seguir um certo rito religioso, de crenças, de rituais, não. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, diz assim: Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então tem a idolatria sim, tem a feitiçaria sim, mas tem a rebeldia, que aqui Deus vai comparar como a feitiçaria. Seguindo, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O próprio texto já é muito claro, né? Naquilo que ele trata. A diferença de andar pelo Espírito e andar pela carne. Há um conflito muito grande aqui na nossa vida diária entre o Espírito e a carne, porque é muito fácil nós satisfazermos a vontade da nossa carne. Isso aí pra gente é uma coisa até natural, mas se andamos pelo Espírito, se vivemos no Espírito, temos que andar também pelo Espírito. É o que diz a palavra. E Paulo vai nos mostrar aqui que o fruto do Espírito tem 9 características pelas quais nós temos que buscar, que nós temos que nos esforçar. Certo que de nós mesmos não vamos conseguir, porque iremos sempre satisfazer a vontade da carne. Mas ele nos mostra aqui que devemos nos dedicar em buscar, e o Senhor, através do teu Santo Espírito, há de nos dar força, há de nos guiar, há de nos ajudar. E eu quero falar um pouco sobre isso. Por que a necessidade do fruto do Espírito nas nossas vidas? Para entender um pouco melhor sobre o fruto do Espírito, nos faz necessário voltar um pouco mais na história. E aí nós vamos lá para o começo da história. Procurarei ser bem breve aqui, seria apenas só para nós nos direcionar e entender o porquê disso. Quando nós voltamos lá no início, em Gênesis, Deus faz um jardim, o jardim no Éden, e coloca ali várias árvores para alimento.
mas 2 árvores se destacam no meio do jardim. Vemos lá em Gênesis 2:9, diz assim: O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma ordem expressa de Deus para não comer de uma única árvore. Qual era a árvore? Do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores o homem poderia comer, até mesmo da árvore da vida, que nessa árvore ele poderia viver eternamente. Mas em Gênesis no capítulo 2, versículo 17 diz assim: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então já era uma ordem expressa do Senhor. O texto nos deixa claro que haveria uma consequência se comesse dessa árvore. E todos conhecem a história e vai ver que ali Eva come do seu fruto e oferece a Adão, e Adão também por sua vez come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso tem que ficar bem claro para nós. É uma passagem que a gente cansamos de ouvir, né? Mas tem alguns detalhes que às vezes Deus nos traz a meditar. Porque cada vez que nós desobedecemos, há uma consequência. Não é o que Deus queria para a nossa vida. E Deus em momento algum tirou o amor dele. Deus deixou de amar Adão e Eva pelo fato da desobediência. Mas toda desobediência, nós vamos ver que traz consequência. E são consequências diferentes de cada um pelo seu ato. A serpente, Deus, a consequência para ela: sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Ao homem, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. E a mulher, multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Então, de repente, nós nunca observamos esses detalhes, né? Até conhecemos, mas a consequência veio diferente para cada um. Mas como o Senhor mesmo disse, e a todos eles veio a consequência do que ele falou no começo. A consequência é que todos agora passariam a morrer. Teria a morte. Morte essa que até então não era plano de Deus. Era para o homem viver comendo da árvore da vida, tendo vida eterna. E a única coisa que o homem não poderia fazer era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não seria Deus se ele simplesmente ignorasse as nossas vontades, o nosso querer, tirasse de nós o nosso livre-arbítrio. E ali ele colocou a árvore não sabendo ou querendo que o homem comesse para trazer as consequências para o homem, mas sabendo que ele era Deus e que deveria dar ao homem a escolha. Ele poderia escolher comer ou não, mas ele tinha orientado, ele tinha ensinado, mas vai de cada um obedecer ou não, querer provar ou não. O homem, Adão, até a primeiro momento, sem o oferecimento da Eva, ele tinha resistido, mas chegou um momento que ela ofereceu, e aí, de repente, por ele ter visto que ela comeu e não morreu de imediato, de repente achou que não haveria consequência. Não é assim que nós agimos muitas vezes? Através de um pecado, muitas vezes que você está vivendo, que você está aí vivenciando, mas nada acontece, vai acostumando. Deus não está vendo? Não. Há consequência para o pecado. Pode ser até que não seja de imediato, mas ela vem. Pode passar um tempo, mas vem. Mas Deus é tão bom, Deus é tão lindo, que Ele já faz um plano, Ele prepara um plano de reconciliação. E eu gostaria de que você entendesse o que é reconciliação. Reconciliação, se nós formos ver no dicionário, significa estabelecer paz entre. Estabelecer paz entre quem? Entre Deus e o homem. Então Deus veio trazer reconciliação, Ele veio trazendo de novo a paz entre Deus
e o homem. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora nós podemos entrar no novo e vivo caminho através da reconciliação do Senhor. Nós vimos então que a desobediência trouxe a morte. Por que trouxe a morte? Porque agora o homem não poderá mais comer da árvore da vida. O homem não tem mais acesso a esta árvore. Nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Então essa é a consequência. Deus ali coloca agora um anjo para guardar a árvore da vida, e aí o homem não poderia mais ter acesso. Mas no plano da reconciliação do Senhor, do nosso Deus, ele vai dizer lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para cada consequência que nos afasta do Senhor, ele tem um plano de reconciliação. Outra consequência da desobediência, Deus tira a sua presença. Nós vamos ver ali que em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como acabamos de ler aqui, vemos que é notório que Deus tinha uma comunhão com o homem e com a mulher. E não era uma comunhão de distância. Era uma comunhão que ali ele estava presente, vinha, conversava com o homem e com a mulher. Imagina a presença de Deus conversando, passeando pelo jardim. Que coisa maravilhosa! Mas a desobediência tirou a presença de Deus, tirou a visitação dele. Mas na reconciliação, em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus, certa vez, falou para os seus discípulos: convém que eu vá para que venha o Consolador. Talvez hoje a gente não tenha a presença de Deus passeando na viração do dia, mas pode ter certeza que a presença do Espírito Santo, que é de Deus, Ele está conosco todos os momentos. É Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda. Agora, mais uma consequência do que acontece é que Deus precisa tirar o homem do jardim. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então agora ali o Senhor coloca um anjo que não permite mais que o homem tenha acesso à árvore da vida. O homem agora vai tomar o seu rumo, vai pegar o seu caminho. A morte agora, ainda que não foi imediata, mas agora é uma realidade. Vai ser questão de anos, questão de tempo para que o homem venha a falecer, para que o homem venha a morrer. Uma coisa que era para ser eterna, agora vai ser limitada ao tempo. Mas no plano da reconciliação de Deus, em João, no capítulo 14, no versículo 2 e 3, vai dizer assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito em breve, é uma promessa, o Senhor há de voltar. Ele vai nos levar
Ele já preparou a morada. O plano da reconciliação será concluído para a glória e honra do nosso Deus. É questão de tempo. Vamos manter firmes. Não vamos negociar com o mundo, com as obras da carne. Vamos procurar viver no Espírito, porque o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós. É uma vida eterna. Eu gostaria que agora você entendesse esse primeiro ponto, antes de irmos para o segundo. A primeira coisa que nós temos que entender é que a desobediência trouxe consequências. Nós vimos aqui as consequências da desobediência. A serpente teve uma consequência, o homem teve outra, a mulher. Deus, como havia dito, trouxe a morte, agora o homem passa a ter o seu tempo de vida limitado. A desobediência tirou a presença de Deus e a desobediência tirou o homem do jardim. Mas não parou por aí. Vem a consequência que muitas vezes nós não paramos para analisar, que é do fruto ingerido. O homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso também trouxe consequência. E isso de repente trouxe a maior consequência, que às vezes nós não paramos para meditar e para entender que agora nós somos conhecedores do bem e do mal. Isso vem de Adão e Eva e chega até nos dias de hoje e continuará enquanto o Senhor não voltar. A consequência está aí. Somos conhecedores do bem e do mal. E como conhecedores agora do bem e do mal, está nas minhas mãos, está nas tuas mãos a escolha. Fazer o bem ou fazer o mal. Plantar o bem ou plantar o mal. E aqui nós começamos a entrar na palavra do Senhor, onde que eu quero chegar a compartilhar com você. A sua escolha entre fazer o bem e a sua escolha entre fazer o mal são sementes que você vai lançar. Cada semente que você lançar, pode ter certeza que ela vai crescer, ela vai dar o seu fruto, você vai colher. Aquilo que você plantar, seja bem ou seja mal, você irá colher. A partir do momento que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora depende da nossa escolha. Foi aberto a nossa visão, foi aberto aquilo que o Senhor Deus não queria para nós. Ele queria poder, como antes o homem vivia nu e não tinha consciência disso. Havia no homem a pureza, na mulher a pureza de Deus, que Deus colocou no homem. O bem e o mal sempre existiu. Mas Deus não seria Deus se Ele não desse a opção para o homem. Mas a vontade de Deus era que o homem pudesse ter a pureza, que o homem pudesse viver no jardim desfrutando de tudo que Ele havia criado. E sabendo que mesmo que a serpente viesse, ela estaria ali a todo momento, por isso que Ele dá orientação para o homem: não coma. Mas Ele não seria Deus se não desse o livre-arbítrio do homem escolher se ele queria ou não provar do seu fruto, do conhecimento do bem e do mal. E agora essa pureza dá lugar ao pecado. E é aí que eu quero que você entenda que hoje há em suas mãos as duas sementes. A semente da escolha. Você faz o bem ou faz o mal? Porque não adianta você falar: não, eu estou vivendo assim porque eu não conhecia. Você conhece, você é conhecedor. A palavra de Deus diz que os olhos foram abertos do homem. Ele é conhecedor do bem e do mal. Por mais que ninguém fale para você, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Talvez você não tenha entendimento das consequências do que você está fazendo. Você não, de repente, não parou para pensar que tudo que você está fazendo como escolha do mal está sendo uma semente lançada. Vai chegar a hora de colher. Mas Deus me trouxe aqui para te alertar. Lance a semente do bem. Procure viver nas obras do Espírito. Está em nossas mãos agora a escolha. Porque a palavra do Senhor ela é muito clara. Se nós vemos lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 ao 9, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear,
isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, é uma consequência que não temos para onde ir. A consequência do bem e do mal, a semente lançada do bem ou do mal, Deus não se zomba, Deus não escarnece. Ela vai vir, você vai colher, por mais que você ache que não, que possa passar tempos e algum tempo, mas vai chegar a hora da colheita. Porque você nunca lança uma semente e no outro dia ela já vai estar lá nascendo, vai estar dando fruto, não. Vai levar um tempo. O texto é muito claro. Se plantamos na carne, da carne colheremos destruição. Se plantamos no Espírito, colheremos a vida eterna. Qual vai ser a nossa escolha? A obra da carne ou a obra do Espírito? Está em nossas mãos. As duas sementes estão em nossas mãos. A escolha é nossa. Mas escolher pelo Espírito não é simples, não é fácil. Temos que ter, para começar, temos que ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E ele só vem se você assim o desejar, se você assim o aceitar. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você quer ter forças para lutar contra a obra da carne, contra a sua carne, se você quer viver pelo Espírito, aceite Jesus. Decida por Jesus. E depois que você aceitar, que você decidir, talvez você que está me ouvindo já tenha alguns tempos já de evangelho, conhece a palavra de Deus, procure viver, procure plantar mais, procure ser guiado mais pelo Espírito do que pela carne. É uma luta constante, por isso que eu estou aqui, para às vezes lembrar. Procure viver pelo Espírito, peça a ajuda do Espírito Santo, porque nós, de nós mesmos, não vamos conseguir lutar contra a carne. Paulo mesmo diz, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, porque é mais fácil. Isso sobressai sobre a nossa carne. Então, você que não aceitou, aceita Cristo. Você que já vive, procura se esforçar para viver pelo Espírito, porque a semente do Espírito, ela vai produzir um fruto. Nós sabemos que toda semente, depois que cresce, que passa pelo seu processo de crescimento, vira uma árvore, ela vai produzir frutos. E é aqui que eu gostaria de que nós pudéssemos meditar naquele fruto que tem 9 características. E esse fruto só é possível dar para quem tem o Espírito Santo de Deus, senão você não vai conseguir. Você mesmo, de você mesmo, você não é capaz. Eu de mim mesmo não sou capaz. Só Deus que coloca em nossa vida o teu Santo Espírito que pode nos ajudar. Porque como lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto é o fruto do Espírito. Mas esse fruto tem essas características que nós precisamos mostrar, nós precisamos desenvolver. Nós vamos ver que a primeira característica do fruto é o amor. Mas na carne nós amamos quem nos ama. Mas no fruto do Espírito, em Mateus no capítulo 5, versículo 44, diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Tá vendo como é difícil viver no Espírito? A alegria. Para nós, a alegria depende de nossa satisfação. Porque é do homem esse egoísmo. Nós queremos estar bem, realizando nossos desejos, nossas vontades, para aí sim estarmos alegres.
Mas na palavra de Deus é diferente, pelo Espírito é diferente. Em Atos, no capítulo 20, versículo 35, diz assim: lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar em que receber. Pelo Espírito você dando é que você vai ser feliz. Porque há mais felicidade nisso. E se por um momento nós começarmos a meditar, a pensar, pense nisso. Algumas vezes que você se doou para alguém, ou seu tempo, seu dinheiro, ou ajudou de alguma forma, não é gratificante, não é bom, não é recompensador do que às vezes você ter comprado uma coisa, um objeto, às vezes caro, se realiza, e aquilo ali até pode te satisfazer por um momento, te deixar feliz, alegre, feliz, contente, mas logo passa. Mas pode ter certeza, quando você faz um bem para uma pessoa, aquilo ali te traz, como a palavra diz, traz felicidade, traz recompensa, às vezes mais do que aquela pessoa que foi abençoada. Só quem fez ou quem faz isso sabe do que eu estou falando. Vamos procurar fazer mais isso, vamos procurar viver mais essa palavra, porque assim nós seremos mais parecidos com o Senhor, vivendo pelo Espírito. O terceiro ponto da característica do fruto do Espírito é paz. Para o homem ela é momentânea, depende do nosso bem-estar, de estarmos bem, sem problema. Mas no Espírito nem sempre é assim, com Deus nem sempre é assim. Em Filipenses no capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não está falando que vai tirar os problemas da sua vida. Pelo contrário, às vezes você pode estar passando a maior luta, a maior dificuldade, a maior guerra, mas pode ter certeza que essa palavra não volta vazia. A palavra do Senhor ela se cumpre. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, mas se você realmente estiver vivendo a palavra de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento, ela estará com você. Não importa a circunstância, não importa o momento, seja financeiro, seja na saúde, seja as preocupações no seu dia a dia, seja a preocupação com seu filho, com a sua filha. Tenha paz. Isso é uma promessa do Senhor. Não importa, Ele te dará paz, não como o mundo dá, porque a paz do mundo ela é momentânea e depende de circunstâncias, mas a paz de Deus ela não depende de nada disso, porque ela vem do próprio Senhor e conforta a sua vida. A quarta característica do fruto é a paciência, longanimidade. Pra gente, como homem, costumamos até usar, a paciência tem limite. Mas em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: e não somente nisto, mas também nos gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança. Então não despreze. Todas as vezes nós queremos que o Senhor resolva uma situação de imediato, não suportamos algumas lutas, algumas aflições, mas em tudo isso, nas tribulações, ela vai produzir a paciência. A paciência você vai produzir a experiência, e a experiência você vai poder ajudar outras pessoas que de repente está passando pelo momento que você já passou, e isso vai nos dar a esperança. A esperança porque nós sabemos que Deus é um Deus que pode resolver todas as situações. Ele é o Deus do impossível. Impossível para o homem, mas para Deus não tem nada impossível. Então, se nós cremos, nós continuarmos pacientes na presença do Senhor, com a nossa fé, com a nossa esperança, inabalável pela sua palavra, porque ela não volta vazia, ela é fiel, ela se cumpre. Então podemos ter paciência. Aguarde o tempo de Deus, Ele vai dar vitória, continue orando, buscando, porque vai chegar a sua vitória. Então a quinta e a sexta característica do fruto do Espírito: amabilidade e bondade. É um estilo de vida. Você não é benigno só com as pessoas que estão próximas de você. Você não pode ser bondoso só com as pessoas que estão próximas de você. Isso aqui
quando vivemos pelo Espírito, temos que ser com todas as pessoas, temos que ser bondosos, temos que ser amáveis, independente de quem seja. Seja ele, muitas vezes as pessoas vão falar, mas ele é meu inimigo. Para começar, nós não temos que ter nem inimigo. Para começar, não temos que ter inimigo, porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas e principados e potestades. Então entenda isso. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, independente de quem seja bom. Ah, mas a pessoa não merece. Quem merece? Temos que nos esforçar, sabemos que não é fácil. Não é fácil. Mas se temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que nos esforçar. A 7ª característica do fruto do Espírito: fidelidade, fé. A fidelidade, muitas vezes para as pessoas, é quando há interesse de reconhecimento. Você é fiel porque a pessoa está vendo. Você é fiel porque vai ter uma recompensa. A fidelidade aqui é independente da circunstância. É em agradar a Deus, como diz aqui em Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Temos que ter a consciência do que estamos fazendo é realmente para Deus, é que Ele que vai nos recompensar. E ainda que nessa vida não haja reconhecimento, não haja de repente a sua recompensa como você imagina, mas pode ter uma certeza, no céu haverá a recompensa de Deus, porque Ele é um Deus galardoador, a tua palavra nos diz, e Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo. Então, descansa, seja fiel a Deus, seja fiel no seu viver, no seu agir. A 8ª característica do fruto do Espírito é a mansidão. Muitas vezes somos humilhados, somos às vezes injustiçados, mas temos que ter como exemplo o nosso Senhor Jesus, né? Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Que exemplo de mansidão, né? Por muito menos nós perdemos a razão, por muito menos nós nos deixamos levar pela ira, pela raiva. Que nós possamos refletir e viver, procurarmos estarmos com a presença do Espírito Santo em nossa vida, produzindo essas características que seu fruto nos dá. A 9ª característica do fruto do Espírito é o domínio próprio, temperança. A gente costuma agir pelo impulso, somos assim mesmo, faz parte da minha natureza. Mas para quem é nascido de Cristo, temos que ter a natureza de Cristo, termos essa mansidão. Agora temos domínio próprio. Em Tiago, no capítulo 1, versículos 19 e 20, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como é diferente, né? Porque às vezes quando nós ouvimos uma palavra, nós queremos retrucar, nem esperamos a pessoa terminar, já estamos nos justificando, estamos querendo nos defender. E a palavra de Deus nos diz totalmente ao contrário a tudo isso, né? A justiça vem de Deus. Vamos ouvir mais, procurarmos refletir mais, irarmos menos, termos uma resposta branda. Sabemos que isso só pelo Espírito. Na carne isso nunca será possível. Estes são as 9 características do fruto do Espírito que temos que ter. O interessante, se nós meditarmos nessas características do fruto do Espírito, eles são princípios que não tem como negociar. São frutos que nós temos que a cada dia procurar viver, porque ele faz parte do caráter de Deus. E se faz parte do caráter de Deus, nós temos que ir em busca disso.
porque a semente dele está em nossas vidas. A semente dele foi plantada em nós. E a partir de agora, então, nós não vivemos mais pela carne, mas temos que viver pelo Espírito, temos que produzir esse fruto. Esse fruto tem que ter essas características. Sei que não é fácil produzir e ter todas as características do fruto do Espírito, mas peça a Deus, onde tiver mais dificuldade, o Espírito Santo há de nos ajudar. Sei que não é fácil, não estou falando aqui de algo que a gente consegue em alguns dias, algumas semanas, meses, anos. Isso pode levar, dessas características pode levar muito tempo, ou até mesmo a nossa vida toda, mas temos que buscar, temos que estar sempre atentos a produzir, a termos essas características do fruto. O fruto é um só, é do Espírito Santo, vem de Deus. Mas as suas características, suas nove características nós temos que ter em nossa vida a cada dia, lapidado, procurando cuidar, procurando vigiar, para que possamos ter esse fruto sadio, esse fruto maduro na presença de Deus. É interessante nós olharmos para essa passagem, porque é que nós vamos conseguir identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos aquela falsa impressão de dizer que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, muitas vezes porque fala em línguas, muitas vezes porque tem um dom, muitas vezes porque aquela pessoa ali se destaca. Mas nós vamos ver, se você for querer analisar na palavra do Senhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem os frutos, que tem esse fruto, que tem essas características do fruto do Espírito. Vamos ver o que o próprio Deus fala sobre isso. O que é mais importante nós termos, não que o dom não seja importante, é importante. Ele é uma ferramenta que Deus nos dá para até mesmo evangelizar. O próprio Senhor Jesus curou muitos, todos que se achegavam a Ele curava, fazia sinais e prodígios. Acredito que é um meio que o Senhor tem para se revelar a algumas pessoas, né? Mas depois disso, temos que buscar, independente de qualquer coisa, o fruto do Espírito. Buscar essas características, porque isso sim nos fará uma pessoa, um autêntico cristão. Em Mateus no capítulo 7, versículo 15 ao 20, vai dizer assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Durante algum tempo isso me intrigava. Que fruto é esse? Porque a gente costuma ler esse texto e pensar no fruto que a pessoa está dando. É de uma igreja cheia, é de um avivamento. Não, ele está falando para você olhar para esse profeta. Olha para essa pessoa, ela produz o fruto. Que fruto que ela está dando? Não estou falando de características a olho, mas de convívio. Você vai vendo um pouco dessa pessoa. Ela tem as características de um bom fruto, porque está falando que você vai conhecer a pessoa pelo seu fruto. Ou esse fruto é bom ou esse fruto é mau. Como nós vimos, que semente que essa pessoa tem lançado. Você vê nessa pessoa uma pessoa amorosa, longânima, uma pessoa que tem bondade, que tem mansidão, domínio próprio. Por esse fruto você vai saber se essa pessoa realmente é uma pessoa cheia do Espírito ou uma pessoa que tem o dom, porque o dom não é garantia de salvação. Não vai achando que a pessoa tem um dom que
Deus, pela sua misericórdia, ele até faz um milagre, ele usa essa pessoa, ele pode ser um instrumento para curar, para libertar, porque o dom é um presente de Deus, ele te dá, mas aí se você no decorrer da sua caminhada mudou, se perdeu, o dom presente que Deus te deu, ele não vai tirar. Continuando em Mateus, no capítulo 22 e 23, vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá vendo nesse texto? Em momento algum Deus falou que não foi no seu nome, mas ele não conhecia. Não conhecia por quê? Praticava iniquidade. Então não adianta a pessoa achar que com o dom, porque estão fazendo sinais, prodígios, maravilha, que o Senhor está nisso. Muitas vezes o Senhor não está. Pode até operar pela pessoa que está ali recebendo, pela necessidade daquele que está ali, porque o Senhor dá os dons. Os dons é um presente de Deus, então ele vai estar na vida do profeta, ele vai estar na vida da pessoa para realizar a cura, o milagre, mas não vai estar no dia no qual nós prestaremos conta, porque ele sabe quem esteve realmente com ele, e aqueles que só usou o seu dom, muitas vezes para ganhar dinheiro, muitas vezes para ganhar nome, se tornar conhecido. E Deus não vai, muitas das vezes, nesta vida, mostrar tudo, mas vai chegar o dia que essas obras vão ser provadas. Vai ser provada pelo fogo, e aí o Senhor Jesus sabe quem é quem, ele conhece a obra de cada um. O dom não é garantia de salvação, mas o fruto é. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, pelo fruto nós vamos nos santificando até chegar o grande dia de estarmos com nosso Senhor Jesus. Se colhemos o que plantamos, o que nós temos plantado, irmãos? O que você tem plantado? Se até hoje, de repente, não fizemos uma plantação muito boa, tem algumas coisas que estamos colhendo que não gostaríamos de ter plantado, hoje é o tempo no qual você pode escolher plantar uma semente diferente. Hoje pode ter começado uma nova plantação na sua vida. Procure deixar agora a boa semente, deixar a semente, de repente, aquela que você costumava plantar de errado, de mal, de lado. Faça um esforço, porque vale a pena. Vale a pena, vai valer a pena um dia. Se nós não desfalecermos, nós colheremos. Vamos mudar a nossa plantação, vamos mudar a nossa semente. Porque às vezes plantarmos no espírito traz sensação muitas vezes de injustiça, desonra, perda. E às vezes é isso mesmo. Você vai ser injustiçado, você vai ser desonrado, você vai ter perca, você vai ter solidão. Por fazer a vontade de Deus, não estamos aqui para enganar, não. Não estamos aqui para falar de um evangelho fácil, uma porta larga é estreito, mas também eu te falar da recompensa para aqueles que aceitaram o desafio de viver a palavra do Senhor, a genuína palavra dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42 a 44, vai nos dar uma amostra do que nos espera, do que nos aguarda. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É que às vezes nós olhamos só para a perspectiva terrena. Estamos com nossa vida, com nosso coração tão ligado nesse mundo, que esquecemos que a nossa vida só irá começar quando nós estarmos com nosso Senhor. Que essa é a vida eterna. Seja através do arrebatamento, para você que
que acredita, e aí eu não vou entrar em detalhes se é pré, se é pós, se é mid. Eu quero dizer que um dia nós estaremos frente a frente com o nosso Deus, para uma vida eterna com Ele, ou uma vida eterna no inferno, porque as duas são uma realidade que nós teremos que enfrentar depois desta vida. Então, possamos refletir e viver a expectativa na próxima vida ou na vida eterna, onde estaremos. Porque todas as vezes que nós queremos nessa vida é a nossa justiça, nós brigamos para podermos muitas vezes ter razão, queremos defender uma reputação, queremos defender a nossa integridade. Mas uma coisa só que você tem que pensar, né? Que o seu caráter seja reconhecido diante de Deus como um caráter limpo, uma pessoa que não negocia, assim como foi Daniel, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvou. Eles poderiam ser mais um, mas eles não negociaram seus princípios, não negociaram seu caráter. E é assim que Deus espera de nós, que possamos resistir até o fim, e a cada dia nós podemos sermos lapidados pelo Espírito Santo e ter a certeza que, assim como no começo nós falamos do Jardim do Éden, nós estaremos de volta à nossa casa, ao nosso lar, à nossa pátria, aonde nós vamos viver eternamente. E para você que está assistindo e que às vezes pode estar pensando, mas qual é a vantagem de repente de eu aceitar esse evangelho? Só disse coisas que serão futuras, uma vida futura, uma vida eterna. O que eu ganho se eu servir esse Deus aqui? Uma coisa que você procura e que você não encontra em lugar nenhum. Você só vai encontrar com Jesus quando você o aceitar, que está em João no capítulo 14, no versículo 27. O próprio Senhor diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É isso que o Senhor promete. Ele não está prometendo riqueza para todos, Ele não está prometendo prosperidade para todos, mas uma coisa Ele promete a todos: a paz. E depende do que você precisa. E é tudo que o homem precisa. Quantas pessoas não dariam tudo por ter isso, a paz? E o Senhor promete ela. Não como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz que é momentânea, que depende de circunstância, depende de dinheiro, depende de alguma situação. Não. Independente de qualquer coisa, você estando em Cristo, procurando produzir o seu fruto, essa paz ela vem até você de graça. Basta só você ter essa semente do Senhor plantada em seu coração. Não esquecendo que este é um culto de missão, né? Então de repente você está se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Qual a minha parte nisso? Qual a minha missão nisso? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Você que nos ouve, que conhece o Evangelho, uma dessas coisas você tem que fazer, ou até mesmo as duas. Plantar é lançar a semente, fale do Senhor a uma pessoa, pregue através da sua vida, que se ela vê o fruto na sua vida, esse fruto com essas características do Senhor na sua vida, isso aí já vai ser uma pregação para ela querer. Então plante. Apolo aqui está falando de uma pessoa que cuida. Não adianta nada a pessoa estar na igreja e não ser cuidada, não ser orientada, ensinada. Faça isso, porque você fazendo isso, Deus vai fazer a parte dele, que é dar o crescimento. E Ele dando crescimento, essa pessoa vai produzir fruto. Esse fruto vai ser semente, vai ser lançado em outras vidas. É isso que Deus espera de nós. Quanto mais nós nos preocuparmos com a qualidade do fruto, mais crescimento de qualidade nós teremos nas nossas igrejas. Para concluirmos, gostaria de deixar um versículo que se encontra em João, no capítulo 15, do versículo 1 a 8,
para nós refletirmos sobre como é importante nós estarmos em Cristo, para que possamos produzir, que não tem como, irmão, nós estarmos em Cristo e não produzirmos fruto. Só há fruto quem está em Jesus, como diz aqui em João, no capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Fique com essa palavra, que Deus possa continuar falando através do Espírito Santo na vida de cada um, que possamos pensar nisso, nas situações do dia a dia, na nossa vida cotidiana, de estarmos produzindo fruto. Peça ajuda ao Espírito Santo para produzirmos um fruto e um fruto de qualidade para a glória do nosso Deus. Assim eu agradeço a oportunidade.